sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, matemática básica, grandezas proporcionais. Olá, pessoal! Estamos juntos novamente aqui na disciplina de Matemática Básica. A professora Rúbia Barcelos Amaral é branca, tem cabelos castanhos lisos abaixo dos ombros. Ela usa óculos de armação arredondada e marrom, blusa de manga comprida preta, colete marrom e calça preta. No estúdio da Univesp, ela está atrás de um púlpito de acrílico e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à direita da docente, em um plano mais aberto do estúdio. E nessa aula nós vamos tratar de grandezas proporcionais. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é: o que é uma grandeza? As grandezas, elas estão super presentes no nosso dia a dia, porque grandeza é tudo aquilo que eu posso medir. E quando eu faço uma medição, eu utilizo uma unidade de medida. Então, se eu for medir uma distância, eu posso falar que eu tenho uma distância de 5 passos, de 3 metros, de 500 centímetros. Eu posso usar diferentes unidades para fazer, então, a minha medição. Bom, existem algumas unidades que elas são universais, né, que seguem aquele que a gente chama de Sistema Internacional de Medidas ou Sistema Internacional de Unidades. O metro, por exemplo, em um determinado momento histórico, se vocês colocarem na internet, vocês vão ver que tem várias coisas tratando desse tema. Em um determinado momento se padronizou que aquela medida seria definida como sendo 1 metro. E está lá no museu na França essa primeira, então, referência daquilo que seria o nosso padrão metro. Por quê? Porque a gente usava pegadas, né, polegadas, pés, passos, várias unidades diferentes que não eram, obviamente, o mesmo padrão em diferentes regiões pelo mundo todo. Então, o metro, por exemplo, é um grande padrão usado, né, universalmente. Existem outros que também estão muito presentes no nosso dia a dia. Novo slide com uma tabela de 3 colunas e 4 linhas. As colunas são grandezas, unidade de medida no SI e símbolo. Nas linhas, as informações: comprimento, metro, M minúsculo; massa, grama, G minúsculo; tempo, segundo, S minúsculo; capacidade, litro, L minúsculo. Então, o comprimento, eu já falei, né, 1 metro, a massa, que a gente costuma usar, grama, o tempo, que é o segundo, capacidade, que é o litro. E cada uma dessas referências, elas também podem ser usadas com seus múltiplos. Então, por exemplo, se eu quero medir aqui uma distância, uma parede, um lote, isso faz sentido eu usar 1 metro. Se eu estiver falando de uma distância entre uma cidade e outra, já não fica muito apropriado eu usar 1 metro, porque vai ter uma distância muito grande e aí a gente vai usar um múltiplo que é o quilômetro. Idem para as outras coisas, quando eu vou pesar uma fruta para eu comprar, usualmente a gente pesa em quilos, né, quilograma, e não necessariamente em grama, que aí a gente pesa coisas que tem um pezinho um pouco mais leve, né, nesse sentido. O tempo é a mesma coisa, eu tenho o segundo, o minuto, a hora, que são aí, né, múltiplos desses valores. O litro, eu posso querer uma medida muito pequena, que eu vou trabalhar com conta-gotas, então eu posso querer mililitros e não 1 litro inteiro. Bom, eu posso também tratar de um outro ponto, que é uma comparação entre grandezas. E eu posso dizer que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. O que acontece quando eu tenho duas grandezas que são diretamente proporcionais? Significa que quando uma varia, a outra varia a uma mesma razão. Isso quer dizer que o quociente entre elas vai ter uma constante, que aqui eu chamei de K. No slide Grandezas diretamente proporcionais, as definições. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando variam sempre na mesma razão. O quociente é constante.
A sobre B é igual K. Novo slide com o título Exemplo e duas tabelas. Na primeira tabela, as colunas são área da parede e quantidade de tinta. Nas 3 linhas, as informações. Primeira linha, área da parede, 15 metros quadrados. Quantidade de tinta, 3. Segunda linha, área da parede, 30 metros quadrados. Quantidade de tinta, 6. Terceira linha, área da parede, 50 metros quadrados. Quantidade de tinta, 10. Na segunda tabela, as colunas são preço do combustível e quantidade em litro. Nas linhas, as informações. Primeira linha, preço do combustível, 5,50. Quantidade em litro, 1. Segunda linha, preço do combustível, 165. Quantidade em litro, 30. Terceira linha, preço do combustível, 220. Quantidade em litro, 40. Vamos ver um exemplo. Eu vou pintar uma parede. Se eu descubro que uma lata com 3 litros de tinta, eu consigo pintar 15 metros quadrados de parede. Bom, se eu quero pintar o dobro de parede, eu quero pintar 30 metros quadrados, eu vou precisar do dobro de tinta. Então, ao invés de uma lata de 3 litros, eu vou precisar de uma lata de 6 litros, ou 2 latas de 3 litros, certo? Uma quantidade de 6 litros de tinta. Agora, se eu quiser, em vez de 30, se eu quiser pintar 50 metros quadrados, então, vou ter que, de novo, demandar mais uma quantidade de tinta. Vejam que, enquanto eu estou aumentando a quantidade de espaço, de área que eu quero pintar, eu também vou aumentar a quantidade de tinta que eu vou usar, beleza? Se eu penso, por exemplo, aqui no preço do combustível, se eu sei que 1 litro custa R$ 5,50, se eu vou colocar no meu tanque 30 litros, proporcionalmente, a gente fala, eu vou gastar R$ 165. Meu tanque está vazio, Rúbia, e ele cabe 40 litros. Então, nesse caso, eu vou gastar R$ 220. Quando a gente fala aí proporcionalmente, na verdade, a gente está dizendo diretamente proporcional. Porque conforme eu aumento a quantidade de litros, eu também vou aumentar a quantidade no meu preço, no valor gasto, certo? No slide com o título Grandezas inversamente proporcionais e as definições. 2 grandezas são inversamente proporcionais quando variam uma na razão inversa da outra. O produto é constante. A vezes B é igual K. Vejam agora que existem as grandezas que são inversamente proporcionais. Nesse caso, eu vou dizer que quando uma varia na proporção inversa, há uma razão inversa da outra. Nesse caso, quando eu faço a multiplicação entre elas, é que eu encontro a minha constante, nesse caso aqui, uma constante K denominada. Em novo slide, uma tabela de 2 colunas e 3 linhas. As colunas são velocidade e tempo para percorrer 420 quilômetros. Nas linhas, os exemplos. Primeira linha, 60 quilômetros por hora, 7 horas. Segunda linha, 70 quilômetros por hora, 6 horas. Terceira linha, 100 quilômetros por hora, 4,20 horas. À esquerda dos valores de velocidade, uma seta vermelha para cima. À direita dos valores de tempo, outra seta vermelha aponta para baixo. Abaixo da tabela, 2 operações. Primeira operação. 60 sobre 100 é igual a 4,2 sobre x. 60x é igual a 420. X é igual a 7. Segunda operação. 60 sobre 70 é igual a x sobre 7. 70x é igual a 420. X é igual a 6. À direita das operações, a informação. Observe que 60 vezes 7 é igual a 420. 70 vezes 6 é igual a 420.
E 100 vezes 4,20 é igual a 420. Vejam só, também um exemplo muito cotidiano, muito simples, que vocês certamente vão associar muito rápido. Se eu tenho que percorrer uma distância de 420 quilômetros, vou sair daqui, vou para uma cidade que fica a 420 quilômetros da onde eu estou. Bom, se eu sigo numa velocidade de 60 quilômetros por hora, vou ali pianinho, ou porque eu estou de Kombi, dirigindo um carro mais tranquilinho, ou porque a estrada é mão única e o limite é 60 quilômetros por hora. Enfim, eu vou a 60 por hora, eu sei que eu vou gastar aqui 7 horas para chegar no meu destino. Bom, se eu der uma acelerada, né, se minha velocidade agora for de 70 quilômetros por hora, vejam que eu estou aumentando a minha velocidade, só que eu vou gastar menos tempo para fazer esse mesmo percurso. Se eu for, né, acelerar mais ainda e andar a 100 km por hora, eu certamente vou gastar menos tempo ainda. Ou seja, quanto maior a velocidade, menor é o tempo que eu gasto. Isso é o que a gente chama de inversamente proporcional. Quanto mais eu aumento a velocidade, menos tempo eu vou demorar para chegar no meu destino, beleza? Então aqui existe, né, deixei aqui para vocês acompanharem, né, de onde eu tirei esses valores. Então, vejam, se eu quero encontrar, eu parti dos 60 quilômetros, né, em 7 horas, eu fiz aqui uma relação também supondo que eu não sei, né, um desses valores, eu fui descobrindo. Então, o x seria 7, para eu fazer essa velocidade, seguir esse percurso de 420 quilômetros. Depois eu cheguei no 6 e vejam que nos 3 casos, quando eu faço 60 vezes 7, quando eu faço 70 vezes 6 ou 100 vezes 4,2, eu sempre chego nos 420 quilômetros, que é a distância total que eu disse que eu quero percorrer. Novo slide intitulado Grandezas não proporcionais. Texto. Se a variação de duas grandezas não gera razões iguais e nem produtos iguais, então essas grandezas não são proporcionais. Abaixo, 2 quadrados azuis de tamanhos diferentes. O da esquerda é menor, com lado 3 centímetros, e o da direita é maior, com lado 6 centímetros. À direita dos quadrados, uma tabela com as colunas lado do quadrado e área do quadrado. Nas duas linhas, as informações. Primeira linha, lado do quadrado, 3 centímetros. Área do quadrado, 9 centímetros quadrados. Segunda linha, lado do quadrado, 6 centímetros. Área do quadrado, 36 centímetros quadrados. Beleza? Agora vamos ver um caso em que nós temos duas grandezas que não são proporcionais. Observem aqui, eu tenho 2 quadrados, embora não esteja aqui nenhum símbolo, né, mas estou contando para vocês, são 2 quadrados, tá? Um quadrado de lado 3 e um quadrado de lado 6. O que eu tenho aqui? Se eu, por exemplo, quisesse o perímetro, aqui também seria 3, 3 e 3. O perímetro aqui seria 12. A docente escreve, em verde, o número 3 em cada lado do quadrado menor e a informação, perímetro 12 centímetros. Ela repete o processo no quadrado maior. Escreve o número 6 em cada lado e depois 24 centímetros. Agora, aqui eu teria 6, 6, 6, 6 centímetros, né? Óbvio, então 4 vezes 6, 24 centímetros. Então, notem que o lado 3 para 6, eu dobrei a medida do meu lado. O perímetro, eu saí de 12 para 24, eu também dobrei a medida, né, do meu perímetro. Mas notem que, quando eu faço o cálculo da área desses quadrados, eu vou obter 3 vezes 3, 9.
6 vezes 6, 36. Notem que agora eu não tenho o dobro, tá certo? Eu não tenho 9 e 18. Então, vejam que não há uma proporção entre a área e a medida do lado desse quadrado. E eu não estou dizendo diretamente ou inversamente, eu estou dizendo que não tem mesmo, nem diretamente, nem inversamente. Beleza? Enquanto eu aumento a área do meu quadrado, eu vou ter aumentado a medida do meu lado, mas não na mesma proporção. Então, elas não são grandezas proporcionais. Vamos agora pensar num exemplo aqui em que eu tenho um terreno que eu quero utilizar como garagem. Ele tem a forma de um retângulo, cuja diagonal mede 20 metros. O outro que era em centímetro, né? As dimensões desse terreno, em metros, são proporcionais a 3 e 4. Qual é a medida em metros do perímetro desse terreno? Bom, vou fazer aqui um esboço. Novo slide com o título Exemplo e o enunciado do item 1, lido pela docente. Abaixo, ela desenha um retângulo dividido diagonalmente ao meio e escreve o número 20. Depois, indica a base inferior com valor 12 e a lateral direita com 16m. Eu tenho aqui um retângulo. Quando eu faço a diagonal e digo que esse aqui tem 20, eu vou pensar, bom, o outro é proporcional a 3 e a 4. Uma opção que eu tenho é que aqui seja 12 metros, no caso, né? E 16 metros. Esse, então, vai ser a mesma razão, né? Que é 4. 4 vezes 3 dá 12 e 4 vezes 4 que deu 16. Bom, agora eu quero saber qual é o perímetro desse terreno. Então, aqui é 16, desse lado também vai ser 16, aqui é 12 e aqui também vai ser 12. Ela escreve 16 na lateral esquerda e 12 na aresta superior. À direita do retângulo, a professora faz a resolução. 16 mais 16 mais 12 mais 12, igual 32 mais 24, igual 56 metros. Então, eu vou somar 16 mais 12 mais 12. Isso vai dar 32 mais 24. E isso vai ser igual a 56 metros. Opa, já estou encantada com os centímetros. 56 metros, ok? Agora um outro exemplo. Uma fábrica de semijoias tem 15 pessoas trabalhando 8 horas por dia. Nesse ritmo, eles vão produzir 1.200 unidades por dia. Em um dia atípico, 5 de seus funcionários faltaram. Se eles querem continuar produzindo a mesma quantidade de peças, quantas horas esses 10 funcionários que foram então trabalhar teriam que trabalhar nesse dia para cumprir então a mesma demanda, certo? De 1.200 unidades por dia. Vejam que a quantidade de pessoas de 15 caiu para 10. A quantidade de pessoas trabalhando, certo? E o tempo foi de 8 horas no dia, né? Agora eu quero saber quantas horas eu teria que esse grupo, né, de pessoas teria que trabalhar para cumprir essa mesma demanda. Novo slide com o título Exemplo e o enunciado do item 2, lido pela docente. Abaixo, ela faz uma tabela de 2 colunas, pessoas e tempo. Na linha 1, pessoas, 15, tempo, 8 horas por dia. Linha 2, pessoas, 10, tempo, X. À esquerda da coluna Pessoas, ela faz uma seta para baixo e à direita da coluna Tempo, ela faz uma seta para cima. Abaixo das colunas, ela escreve inversamente proporcionais. Em seguida, a resolução. 15 sobre 10 é igual x sobre 8.
10x igual 120. X igual 12 horas por dia. Observem que nesse caso eu estou... Aqui vocês podem ver, se vocês fuçarem na internet, materiais diversos, livros, vocês vão ver alguns símbolos, né? Então aqui, por exemplo, a gente costuma indicar assim, eu costumo usar assim, ó, de 15, agora eu tenho 10, eu estou diminuindo a quantidade de pessoas trabalhando. Isso demanda que essas pessoas trabalhem mais tempo. Então, conforme um diminuiu, o outro vai aumentar. Então, eu vejo que isso é porque as grandezas são inversamente proporcionais. Muito bem. E aí, para eu resolver essa conta, o que eu faço? Eu vou lá, se eu mantenho, começo pelo 15 sobre 10, eu vou trocar e fazer x sobre 8. Se fosse diretamente proporcionais, a gente manteria as duas frações. Como são inversamente proporcionais, a gente troca uma delas. Isso quer dizer que 10x vai ser igual a 120 e, portanto, vou chegar em 12 horas por dia. Então, se eu quiser manter a mesma quantidade de peças com 5 funcionários a menos, eu vou precisar que esses funcionários trabalhem a mais e trabalhem, então, 12 horas por dia. Certinho? E o último, vamos olhar para esse exemplo aqui. Em cada situação, classifique as grandezas em diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. Então, para printar uma grande parede, 4 pessoas precisam de 8 horas. Se eu tiver 8 pessoas, eu vou precisar de 4 horas. Então, vejam que aí, quanto mais pessoas, é a mesma situação que a gente estava vendo, né? Quanto mais pessoas, eu vou precisar de menos tempo. Então, é uma situação de grandeza inversamente proporcional. Agora, um carro gasta 1 litro de combustível para percorrer 9 quilômetros. 4 litros para percorrer 36 quilômetros. Então, se eu aumento a quantidade de litros, aí proporcionalmente eu aumento a quantidade de quilômetros que eu consigo percorrer. Então, é uma grandeza proporcionalmente, diretamente proporcional, desculpem, a outra, certo? Agora, o Enzo cresceu 6 centímetros nos primeiros 6 anos de 2022. E no ano todo, ele cresceu 10 centímetros. Então, vejam que no primeiro 6 meses, né, ele cresceu 6. Se ele cresceu 10 no ano, é porque no segundo semestre ele cresceu 4, na mesma quantidade de tempo. Por quê? Porque o nosso crescimento, a altura, não é proporcional ao tempo. Certo? Então, vai ter períodos que a gente cresce bastante, tem períodos que a gente cresce menos, tem períodos que a gente para de crescer, certo? Então, essas duas grandezas não são nem diretamente, nem inversamente proporcionais, elas não são proporcionais. E o último exemplo aí, uma camiseta custa R$17. Era R$27, desculpem. No enunciado lido, a professora risca o número 17 e escreve 27 abaixo. Aqui, R$27. 4 camisetas vão custar R$108. Então, nesse caso, nós temos que essa grandeza é diretamente proporcional. É claro que se eu comprar 50 camisetas, eu consigo fazer uma negociação, né, e chego num preço melhor. Mas, a princípio, cada camiseta tem um valor único, né, fechado, e aí se eu compro 4, eu vou fazer esse valor vezes 4, 5 vezes 5 e assim vai. Muito bem, pessoal, essa é a nossa última aula e a gente se vê na próxima semana, começando com regra de 3. Até lá! Créditos: Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Presidente: Marcos Borges. Diretora acadêmica: Simone Telles. Audiodescrição: Núcleo de Acessibilidade Flicts.
Roteiro, Samara Oda. Revisão, Keiko Trida. Consultoria, Sidney Tobias. Gravação, Leandro Ribeiro. Narração, Camila Quirino.